Salve, turma boa! Semana de 29 de novembro a 6 de dezembro. Nossa Senhora, a gente que pensa assim, atualidades, não tem muitos fatos, né? Meu Deus, eu tive que até tirar e jogar para a próxima semana de tão importante tantos fatos que nós temos para estudar aí, tá? Então não vou nem enrolar nessa iniciação. Bem-vindo aí, dá um like, curte, faz um comentário, divulga o trabalho dos livros, que é super importante para a gente continuar, dar sequência e oferecer esse serviço aí para muitos gratuitos lá no YouTube e para aqueles que são assinantes têm acesso a questões, ao PDF, né? Bom, Diogo, eu quero seu contato para saber como é que eu faço para falar com você através dos livros. Manda um WhatsApp para mim, manda com edital, eu vejo, analiso, eu indico quais são os livros com questões inéditas de atualidades que eu produzo, né? Até o final do ano vou lançar o livro 16, então estou produzindo desde 2021 e vou numerando, né? A cada 2 meses praticamente aí. E se você adquirir 3 livros por R$70, você vai levar 4. O que seria 100, eu estou dando um desconto de 30%, porque dá um trabalho enorme fazer, né? Bom, semana de 29 a 6 de dezembro, hoje, quarta-feira. Desmatamento na Mata Atlântica cai 59% nos primeiros 8 meses de 2023. A área desmatada entre janeiro e agosto foi de 9 mil hectares. E o ano passado 22 mil. A Mata Atlântica é um bioma mais importante, onde se concentra aí, né? Deixa eu sair daqui. A maior riqueza em espécies da fauna e da flora brasileira e 50% da população brasileira, porque é o bioma do litoral, né? Se o desmatamento tem caído na Mata Atlântica, o drama é no Cerrado e na Caatinga, né? Que aumentaram em 13% e 123%. Caiu também o desmatamento na Amazônia, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da COP28, mas ela só vai terminar, pessoal, no dia 12 de dezembro. Então, na aula do dia 13, que aí vocês me dão parabéns, que é meu aniversário, eu vou gravar e eu vou trazer o relatório final da COP28, tá? Olha que notícia pavorosa para nós educadores. Também vou analisar os dados do PISA na próxima aula, que não coube aqui. Texto mais longo lido por 66% dos alunos brasileiros não passa de 10 páginas. No Chile, o normal é mais de 100. Então, isso foi na quarta-feira que saiu esse dado. Então, veja, vamos entender, né? A pergunta foi, qual foi o texto ou livro mais longo que você leu durante o ano? Alunos brasileiros de 15 e 16 anos dizem que o texto mais longo que ele leu foi de 10 páginas, né? Então, só 9,5% dos estudantes brasileiros chegaram a ler algum material com mais de 100 páginas. Ora, nós estamos sentindo, o Ministério da Educação diz que vai acabar com licenciatura EAD, houve uma prova grande aqui em São Paulo, a Polícia Civil, e os alunos, grandes alunos, acertaram 80%, mas tinha módulo e não modularam em português, que tinha 20 questões, 10 eram de interpretação de texto, que atualidades ajuda muito, muito, né? E, então, esse é um drama. Eu sei que você está aí à distância, assistindo às aulas, tal, porque você não tem condições de estar perto de mim, porque a gente dá aula para o Brasil inteiro, mas a educação em si, para as crianças, é um drama. Para concurso público, eu já acho que eu estou lidando com maduro, né? Com gente madura, e aí, enfim. Mortes na Amazônia, legal, a Amazônia legal, ela é composta não só pelos estados da região norte, já falamos isso, ela abrange Tocantins e parte do Maranhão, são 772 municípios, né? São 45% maiores que a média nacional. Cidades mais violentas estão no Pará e no Mato Grosso. Isso foi um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 33 mortes violentas por 100 mil habitantes.
a média do país é 23 por 100 mil, que é altíssima, altíssima. Aliás, estava acabando de iniciar a gravação, houve um atentado em Las Vegas que nós vamos ver na próxima aula, né? Bom, o que está acontecendo? O que eles levam como registro de 4 crimes? Homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte em decorrência de intervenção policial, né? Agora, se não bastasse o problema dos garimpos ilegais, do desmatamento, existem hoje, agindo na Amazônia, porque no seu entorno, Venezuela e Colômbia principalmente, produzem cocaína, né? Cartéis de outros países, facções criminosas de outros países, mais de 40 facções criminosas, grandes e pequenas, agindo na Amazônia. E é isso que tem levado a esse aumento escandaloso da violência na chamada Amazônia Legal. Há, logicamente, a guerra no campo, que também faz aumentar esse índice. Mas atenção, né? Quando a gente pega um dado nacional de segurança, e todos os olhares estão sempre muito atentos nas provas para a Amazônia, não só para a questão aí do desmatamento, mas entender melhor esse bioma aí, que é um bioma diferente da Mata Atlântica. Eu vou tentar ser bem sintético, tá? 15 municípios apresentaram taxa acima de 80 mortes por 100 mil habitantes, lembra que a média é 23. A taxa de mortes violentas de indígenas é 26% maior do que fora dela, na Amazônia. A taxa de feminicídio foi de 1,8 para cada 100 mil mulheres, 30% superior à média nacional. A violência contra mulheres indígenas, né? A violência sexual também apresentava taxas mais elevadas na Amazônia. Esses garimpeiros, criminosos, estupram, né? Desculpa, não são 44, eu dobrei. 22 facções criminosas na região, né? Então dá um pause aí para você pegar os outros dados desse estudo. De incêndios criminosos cresceram 50%. Em 10 anos a taxa de pessoas em sistema prisional cresceu 67%. Ora, virou um campo de batalha a Amazônia Legal brasileira. Um campo de batalha. Dadas as dificuldades da fronteira, dadas as dificuldades de deslocamento policial, né? Outro dia vi que bloquearam aí agentes do IBAMA, né? Alvejaram com tiros. Então todos esses problemas, né, que representa 50% do território nacional, a Amazônia Legal, nos deixa aí assustado para além da crise energética produzida pelas queimadas. Gente, afinal de contas, o que é a Braskem? A Braskem é uma empresa estatal? Não, ela é uma multinacional, uma petroquímica que atua principalmente no México, nos Estados Unidos e no Brasil. Ela produz PVC e soda cáustica principalmente. Essas petroquímicas, elas conseguem concessões de municípios e estados para extrair em minas, né, principalmente do produto básico, que é o sal-gema, que fica a mais de 1 quilômetro de profundidade do solo, conseguem concessões de prefeituras e governos, tal, né, e passam a explorar esse produto. E deixam as minas, os buracos lá embaixo. Para quem conhece queijo, vira uma espécie de queijo suíço, que é aquele queijo todo furadinho, né? Ora, o que está acontecendo em Maceió? Em Maceió, desde 2018, começaram a ter tremores de terra, rachaduras, o solo está cedendo. E já cedeu 1,80 m, né? De 2018 para cá. E aí 55 mil pessoas de 5 bairros foram afetadas. Agora um bairro no entorno, né, com mais 5 mil pessoas estão sendo retiradas.
é dado um sinal de alerta pela Defesa Civil, porque pode abrir uma cratera do tamanho do Maracanã. A grande discussão é sobre essa indenização e não nos esqueçamos. Ora, nós temos Mariana, Brumadinho, no caso são mineradoras, aí é uma petroquímica que também faz uso de mineração desse salgema, né? A negligência é a palavra, o descuido, a falta de fiscalização, é gente perdendo comércio, não tendo onde morar. Tudo bem que não é no centro turístico, está 10 quilômetros do centro turístico de Maceió, mas a qualquer momento aquilo pode desabar e causar um drama que o governo já está estudando, porque não podem, tem uma lagoa do Mundaú ali do perto, as pessoas não podem pescar, o comércio da região fechou, as pessoas estão tendo que comprar casas 10 quilômetros do centro, estavam a 5. Quer dizer, um crime produzido aí por essa Braskem, que é a coisa do superlucro e dane-se as pessoas, dane-se a sociedade civil, dane-se o meio ambiente. É só aguardar, chegar aqui e eu tenho que contar para você, abriu a cratera em Maceió e está afastando turista e tal. Então, esse é um drama, né, que movimenta aí essa cidade. O Lula foi lá na COP28, que vai dar o relatório final semana que vem, e disse que o Brasil vai entrar no grupo chamado OPEP+, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, incluindo aí Venezuela e Rússia, mas o Brasil entrará como observador, segundo o Lula. Aí todo mundo caiu de pau. Você vai entrar no local onde exporta petróleo, sendo que a gente quer fazer a transição energética? O Lula falou, não, eu vou entrar lá, a desculpa dele, pelo menos, né? Vamos aguardar. Eu vou entrar nesse grupo para tentar convencer as pessoas a mudarem, a pararem de explorar petróleo, o combustível fóssil, e mudar para outro tipo de energia eólica, energia limpa. Essa foi pelo menos aí a desculpa do presidente lá no Emirados Árabes Unidos, onde está acontecendo a COP28, que é a principal conferência anual aí sobre o clima, com mais de 200 lideranças entre prefeitos. O prefeito da minha cidade foi, né, lá de Pindamonhangaba, governadores, presidentes. A ausência de Xi Jinping e de Biden foi sentida, né? E o Lula já voltou, passou pela Alemanha, assinou um acordo lá, tal, já está de volta ao Brasil. Mas isso soou mal aos ouvidos daqueles que se preocupam com o meio ambiente. Gente, foi desmantelada uma quadrilha. Ora, assim, eu sei que o contingente policial da PM de São Paulo, que é o maior do Brasil, é de 100 mil homens. O do Exército é um pouquinho maior, do Exército Brasileiro, 150, se não me fala a memória. Agora, esta quadrilha vendeu para as duas maiores facções do Rio e de São Paulo, que eu não vou repetir o nome, 44 mil armas. Ou seja, quase a metade, né, ou 1/3 daquilo que as Forças Armadas brasileiras têm. É só alto calibre, né? E aqui está um infográfico aí, como é que funcionava. Esse é o Diego Hernan, está sendo procurado, é um argentino, que criava empresas fantasmas nos Estados Unidos, numa ação com doleiros, para comprar principalmente armas da Croácia, Turquia, República Tcheca, Eslovênia, que vinham para o Paraguai e depois entravam aí no Brasil, principalmente para as duas facções. E aí foi desmantelado pela Polícia Federal, que já vinha estudando esse Diego aí desde 2018. Óbvio que eles não apreenderam as 44 mil armas.
E é óbvio também que o crime organizado, quando eles mudam, né? Se é o Diego, agora vai ter um outro aí que vai fazer esse jogo. Mas, enfim, é assustador o poderio militar que essas quadrilhas possuem, né? E como, graças a Deus, estavam envolvidos até militares do Paraguai, porque entrava pela Marinha do Paraguai, que legalizava as armas, que eram todas raspadas, né? A série. Bom, uma boa notícia para desmantelar o crime organizado, né? Que cresce muito a onda de violência no Brasil. Assustador, você não sabe o que é. Eu, quando vou assistir, hoje é quarta-feira, eu gosto de sempre assistir meu joguinho de futebol com os meus colegas, né? Eu não saio mais com o celular à noite. Estão atacando bares, atacaram o McDonald's, o Bar Brahma, que é famoso na Ipiranga com São João. Ai, meu Deus. Vamos lá. Para as manchetes rápidas agora. Embraer assina acordos para investimentos na Arábia Saudita. O Lula, antes de ir para os Emirados Árabes, passou na Arábia Saudita, fechou alguns acordos, inclusive para o carro voador, né? Que a Embraer está desenvolvendo, e também para a questão de segurança aérea. Suprema Corte do Peru validou, mas um juiz aí não deu esse perdão ao Alberto Fujimori, que tem a filha dele, a mulher dele. O Peru vive com presidentes ladrões presos, né? Esse aí foi acusado de genocídio, matou um grupo da oposição. A Suprema Corte deu perdão a ele, porque ele está velho e doente, e tem a herdeira que foi candidata e quase ganhou as eleições no Peru, é um ultraconservador, extremamente bandido, violento, mas um juiz impediu. Vamos ver o que vai dar aí o Peru, que vive passando por problemas de corrupção com presidentes. STF aprova a tese que responsabiliza a imprensa por fala de entrevistado. Veículos podem ser punidos caso existam indícios concretos de falsidade de acusação feitas em entrevistas e se deixarem de observar o dever do cuidado na verificação da veracidade dos fatos. Então, não vai ser só entrevistado, mas também os veículos, né? Isso cria um problema, porque como é que você vai... A imprensa não achou ruim, né? Ela achou boa, porque legaliza aí melhor a questão da informação, pelo menos não foi considerado censura, mas é complicado, porque precisa normatizar melhor isso, e o Supremo vai fazê-lo, porque numa entrevista ao vivo, se o cara fala uma mentira, como é que você consegue desmentir ali sem checar os fatos? No Dia Internacional da AIDS, 11 mil brasileiros morreram, ainda, você vê que coisa, né? 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, 11 mil pessoas ainda morrendo de AIDS, com todos os remédios, com toda a tecnologia e as campanhas dessa doença. 11 mil é muita gente, né, turma? Morreu Henry Kissinger, um homem que era dos bastidores da Guerra Fria, aos 100 anos, um diplomata super importante, negociou o fim da Guerra Fria, negociou o fim da Guerra do Vietnã, um homem que assessorou vários presidentes da República dos Estados Unidos. Ele era alemão de nascimento, mas foi morar nos Estados Unidos. Um homem que apoiou, por todo outro lado, as ditaduras militares na América Latina. Então havia muitas críticas a ele, mas sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais importantes do mundo nos últimos 60 anos aí, por ter esse papel de diplomata nos Estados Unidos. Olha que besteira, gastos com OnlyFans e Botox. Entenda acusações que levaram à cassação desse Jorge Santos. É aquele brasileiro que era deputado nos Estados Unidos, que gastou dinheiro da campanha com OnlyFans e Botox, né? E, para você ter uma ideia, eu acho que ele é o 6º deputado desde que existe a República Americana a ser cassado. Então, vergonha para nós, né? Um brasileiro ser cassado lá nos Estados Unidos por conta de corrupção na campanha eleitoral. Olha que coisa ali, louca. Energia nuclear é necessária para reduzir emissões de carbono, diz a Agência Internacional de Energia Atômica, né? Isso foi lá na COP28. Por quê? Deixa eu explicar.
A energia atômica, ela produz o lixo atômico. Estou suando aqui na careca, está um calor infernal hoje. Ela produz lixo atômico que é danoso, obviamente, se tiver um acidente é dramático, Chernobyl, né? Enfim, o Japão e outros acidentes aí, isso é horrível. Todavia, ela não emite gases de efeito estufa porque não há queima de combustíveis fósseis. É o calor da frição ali energética que faz ferver a água, vapor, e o vapor movimenta as turbinas. Então, teoricamente, a energia nuclear, ela é energia limpa. Cuidado com essa pegadinha. E por isso, essa agência internacional acabou afirmando isso lá na COP28. O Reino Unido anunciou doação de 250 milhões para o Fundo Amazônia. Ele já tinha dado 500 milhões, que é um fundo basicamente mantido pela Noruega e pela Alemanha para evitar aí o desmatamento. Bem-vindo, obrigado, Reino Unido. Estados Unidos se comprometeram lá, o homem que cuida do meio ambiente, esqueci o nome dele, acabou que eu lembro, John Kerry, que vai acabar de usar as usinas de carvão. Então, o carvão, que é muito usado na China, responde por 40% das emissões de combustíveis fósseis. Então, até 2030, os Estados Unidos dizem que vão fechar todas as usinas de carvão. Uma boa notícia aí para o mundo, o planeta, porque, gente, tá demais. A gente tem que abrir os olhos para as próximas gerações. Aquilo que eu falei, Brasil e Alemanha assinaram um acordo de R$1 bilhão, vai construir um laboratório chamado Orion, que vai usar daquele acelerador de partículas lá em Campinas, o Sirius, para produzir vacina, para estudar vírus. Então, Brasil e Alemanha selaram esse acordo que vai gerar emprego, ciência para o Brasil. Então vai ser um laboratório usando essa tecnologia que desmantela os átomos aí. Maior reator de fusão nuclear do mundo é ligado no Japão. Enquanto, olha, veja, fissão é quando você faz energia nuclear nas usinas nucleares. E você quebra os átomos que têm esse potencial, o plutônio, o urânio, etc. Fusão é uma técnica que foi desenvolvida por cientistas, acho que o ano passado ou retrasado, o fechamento. Então, a energia nuclear quebra, agora a fusão. E eles descobriram que essa fusão gera energia e energia limpa. E aí o Japão, junto com a União Europeia, vão criar vários reatores e isso para gerar energia limpa. Então, cuidado com a palavra frição, que é a que gera energia nuclear, com a palavra fusão, fusão fechar, que vai gerar energia limpa também, né? Nos dois casos a gente tem energia limpa, mas antes você tinha só pela frição, que poderia gerar acidentes. A fusão é mais segura. Vamos para as internacionais. Falei que a aula estava importante, hein, pessoal? Tribunal proíbe o uso de símbolos religiosos em repartições públicas, e aí que vem a pegadinha, da União Europeia. Decisão tem no véu islâmico o principal alvo e baseia-se no princípio da neutralidade em ambientes de trabalho. Então, o Tribunal de Justiça lá da União Europeia falou, olha, por que nós estamos aí proibindo esse tipo de regra, né? Proibindo esse tipo de ação. Porque o Estado é laico, e lá eles levam a sério isso. Olha lá o que diz, entre aspas, tal regra não é discriminatória se for aplicada de forma geral e indiscriminada a todos os funcionários daquela administração, e se limitar ao estritamente necessário, né? Cara, no horário de almoço, se quiser fazer uma oração, ok, vai lá ele sozinho, isso é permitido. Não pode fazer pregação aí religiosa no espaço público, né? Então, é o que a União Europeia proibiu. É bem diferente, né?
Enquanto que no Irã, tomar aguinha aqui, e no Afeganistão eles querem que use o véu, na França há muito tempo já se proibiu a burca, agora em toda a União Europeia. Não se trata de islamofobia, mas porque eles não trataram só da religião muçulmana. Símbolos religiosos de qualquer origem, budismo, hinduísmo, catolicismo, enfim. COP28 anuncia fundo de 420 milhões de dólares para apoiar países afetados pelo aquecimento global. Não se sabe ainda como vai ser essa divisão. Esse acordo foi lançado no primeiro dia da COP, é pouco, perto dos 100 bilhões prometidos lá na COP25 em Paris, né? Então, 246 vem da União Europeia, 100 milhões dos Emirados Árabes e 17 milhões dos Estados Unidos. É um primeiro passo, é chamado Fundo de Perdas e Danos, ou seja, aqueles que mais emitiram e mais emitem vão enviar dinheiros para os países pobres que sofrem com as alterações climáticas, aí, com enchentes, calores, tufões, enfim, tá? É um primeiro passo. Vamos ver se eles aumentam esse valor até o final da COP. Mas no primeiro dia já deram esse valor aí para compensar os países. Melhor do que a COP27, que eles não disseram nada. Corte Internacional de Justiça, que também é em Haia, mas não tem nada a ver com o TPI, porque eu dou aula de direitos humanos. Aliás, para quem tiver interesse, eu tenho 3 livros de direitos humanos. Graças a Deus gabaritamos a prova da Polícia Civil de São Paulo. Dei na revisão de véspera a questão que caiu na dissertativa, os alunos vieram agradecer, né? Eu tenho 3 livros com questões de 2015 até 2023, são 250 questões. Também eu comercializo, mas esse eu faço mais barato porque não são questões que eu crio. A que eu crio dá muito trabalho, que são de atualidades. Essa eu peguei pronta e só comentei, né? Então é só entrar em contato pelo WhatsApp também, que eu também tenho esses livros com questões aí comentadas de provas de 2015 a 2023 de direitos humanos, tá? Bom, o que a Corte disse? Olha, Venezuela, você não pode anexar o território da Guiana, os 70% lá. Eles tomaram essa decisão antes do plebiscito, já vou falar, tá? Sobre esse plebiscito. Então, lá de Esequibo, então, que é uma região maior do que a Inglaterra. Então, não pode, a decisão, a primeira em um tribunal sobre o tema, favorece a Guiana, embora não bata o martelo sobre a quem pertence o território de forma definitiva. O que a Corte falou é que não pode haver uma guerra, que não pode anexar. Não é o que a Venezuela pensa e deseja, pelo menos o governo da Venezuela, né? Nós já vamos voltar a falar disso. Mas, repito, essa corte é a corte que julga estados. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, ligado ao Estatuto de Roma, foi criado pelo Estatuto de Roma, julga pessoas. Essa corte é ligada à ONU. Cuidado para não confundir, aí, para quem tem noções de direitos humanos, o TPI com a Corte Internacional de Justiça. Essa aí é da ONU, tá? O TPI é ligado ao Estatuto de Roma, que pune aqueles 4 crimes: genocídio, guerra, agressão e crimes contra a humanidade. Falei para vocês que a aula estava quente. E seu Emmanuel Macron, lá na COP28, que ele foi também, falou: olha, eu não apoio aí, e é preciso que tenha uma unanimidade, o acordo Mercosul e União Europeia. Depois o Lula foi para a Alemanha, conversou com o Olaf Scholz. O Olaf Scholz apoia a formação desse bloco aí que terá 31 países, né? Os 27 lá da União Europeia, mais os 4, agora entrando na Bolívia, que vai ser anunciado na cúpula do Mercosul, que a gente vai falar isso também na próxima aula, né? Porque a cúpula, se não me falha a memória, é amanhã.
e vai anunciar a entrada da Bolívia. Por que o Macron não quer entrar? Simples assim. Os produtores agrícolas da França recebem um subsídio, uma ajuda do governo para plantar, para criar gado, enfim, ovelha, galinha, porco e tal. Isso barateia o custo para ele, porque o governo paga certa parte, assim como acontece no transporte público em São Paulo. Bom, se ele entra nesse acordo e aí zeram as tarifas, o que acontece? O governo não pode mais dar esse subsídio, os produtos como a carne argentina, a comida brasileira tal, vai entrar e vai matar o produtor francês, já que a França é muito protecionista. Então ele não quer entrar nesse acordo porque não dá para concorrer, assim como nós não concorremos com os produtos industriais dele, vai matar a nossa indústria, nós vamos matar a agricultura deles, porque eles não conseguem concorrer com a gente. O Macron, para poder conseguir ajudar, oferece subsídios, e por isso ele é contra o acordo. Muita gente, e o Brasil termina agora em dezembro a chefia do Mercosul, aí passa para o próximo, acho que é o Paraguai, acredita que o acordo não sai até o final do ano, como desejava o presidente Lula, por conta exatamente dessa fala do Macron, que seria o maior bloco econômico do mundo. Então, vamos aguardar aí para ver se sai ou não sai. Muito bem. Venezuela, Guiana. O que acontece após o referendo? O referendo aconteceu, 95% da população votaram a favor de anexar essa região aí de Exibo, lá da Guiana. Vamos entender isso. Ora, todos os países que hoje são independentes na América do Sul foram colônias, principalmente de Portugal, o caso do Brasil, que é o maior, e da Espanha, alguns, a Guiana da Inglaterra, o Suriname da Holanda e a Guiana Francesa da França. Durante muito tempo, a Guiana, que era colônia britânica, foi comprando terras da Venezuela, porque realmente essa região de Exibo, lá no passado, pertencia à capitania hereditária da Venezuela, chamada que era originalmente Venezuela. E a Inglaterra foi comprando e aumentando o seu território ali, que é de floresta amazônica. Em 1890, houve um arbitramento internacional que deu vitória à Guiana, à Inglaterra, na época que controlava a Guiana e não a Venezuela. O que a Venezuela questiona é exatamente que, por ter sido na Europa naquela época, esse julgamento foi tendencioso. Em 1966, houve uma convenção em Genebra para decidir com quem que ficava essa região, que historicamente pertencia à Venezuela, mas que em 1890 tinha dado à Inglaterra. Exatamente por que em 66? Porque a Guiana ficou independente da Inglaterra. Eles decidiram que suspenderiam a conversa. Por que será que o Maduro está trazendo essa conversa agora? Ora, no momento de muita pressão em cima dele, onde querem que haja eleições democráticas no regime de Maduro, isto é uma estratégia de muitos líderes. Você tirar o problema interno e dizer, olha, vamos deslocar o problema lá para fora. Isso foi feito, por exemplo, na Argentina, na época da ditadura, que ela estava em crise, eles criaram a Guerra das Malvinas. Isso Napoleão fez, Bismarck fez para unir a Alemanha. Você desloca a tensão interna ou a tensão interna para problemas externos e tenta, com isso, criar um certo nacionalismo a seu favor. O que acontece é que a oposição disse, olha, só 10 milhões dos 20 milhões compareceram às urnas. Eleições lá na Venezuela é sempre muito louca, a gente sabe disso. Estudantes de ensino médio menor foram retidos e obrigados a votar. O governo proibiu uma campanha oficial contra o referendo. Então, super tendenciosa
essa ação. Qual é o problema para o Brasil? E por que também tem disputa, que não envolve só o Brasil? Essa região, que é maior que a Inglaterra, que a Venezuela agora diz que é dela, que hoje o Maduro já apresentou um novo mapa, que vai levar um projeto aí para a Assembleia da Venezuela, tal, para anexar esse território. O problema é que para chegar e dominar esse território, que tem 120 mil habitantes, tem que passar por terras brasileiras. Ora, o Brasil vai deixar? Não, já está enviando um reforço para lá, porque não dá para chegar por terra, porque é floresta amazônica densa. Agora, o que tem ali, pessoal? Petróleo, diamante, né? Ouro. Ninguém é bobo. E quem está explorando isso? A Guiana fez uma parceria com os Estados Unidos. Ora, é um tiro no pé do Maduro, a minha leitura, porque ele vai arrumar uma grande confusão num momento que ele estava se aproximando e estavam tentando tirar as sanções dele, porque ele estava prometendo uma eleição democrática no ano que vem. Ora, mas para ganhar apoio interno, ele aí fez esse referendo. É uma tentativa de distrair as atenções e, obviamente, pegar a riqueza dessa região. Eu trouxe até aqui, ó, a foto dele com o novo mapa da Venezuela que ele apresentou hoje, né? Que deve ser publicado, levado às escolas e universidades. Olha, um impasse, tá, pessoal? Não dá para a gente definir o que vai acontecer. Assim que nós tivermos uma decisão, a Guiana já se pronunciou, a Corte Internacional já se pronunciou, a gente traz aqui. Agora, nesse aspecto, eu sou obrigado, o que nós menos precisamos agora na América do Sul é de uma guerra, né, gente? Pelo amor de Deus, já chega a Ucrânia e Israel e Palestina, Ave Maria. Bom, para a gente já caminhar para o final, mas fica até aí, fica até o final. Israel bombardeia Gaza pelo segundo dia após o fim da trégua. Ontem foi o pior dia, na terça-feira, no dia 5, né? O Catar afirma que conversas para cessar-fogo continuam, mas o colapso voltou. Já se fala em mais de 15 mil mortos, né, quando eu peguei essa informação. Houve uma trégua aí de 7 dias, mas a guerra voltou ao que era antes. Gente, não existe mais o norte, eu estava vendo um especialista falar, o norte de Gaza não existe, que tinha a maior cidade, a cidade de Gaza, tá totalmente destruída. Mais de 1 milhão e 800 mil foram para o sul, e agora eles estão bombardeando o sul. A intenção clara do Benjamin Netanyahu é destruir a faixa de Gaza. A cidade inteira virou uma cidade fantasma. Não tem escola, não tem hospital, não tem mais nada, né, no norte. E agora está atacando o sul. E eles não têm para onde ir. E não tem água potável. E aí não tem mais aquela guerra como era no passado, guerra no campo de batalha. A guerra ocorre nas cidades agora, matando civis e crianças. E com o fechamento e o bloqueio e o fim da ajuda humanitária, as pessoas estão morrendo de fome, de falta d'água, de remédio, de comida. O caos. Tanto, né, não há para onde ir. Está lá o que diz lá, olha, ó, quer ver? Ó? Não há para onde ir, dizem os moradores do sul de Gaza, que está fechada a fronteira com o Egito. Khan Yunis, que é a segunda maior cidade, está sendo bombardeada. E agora o Estado alemão vai exigir que quem pedir cidadania alemã, isso é uma reparação histórica, dê apoio a Israel, né, já que a Alemanha foi aí perseguiu não só judeus, ciganos, prostitutas, negros durante o nazismo, mas o cidadão que quiser ser alemão vai ter que dar apoio a Israel. Reparação histórica da Alemanha, né? Baixou uma lei agora aí. Ainda sobre a guerra, olha o que falou a ONU. Gaza é um dos lugares mais perigosos do mundo por conta dessa crise do bombardeio. Essa guerra é a guerra que mais matou jornalistas, que mais matou crianças inocentes, né? E ainda existem e não estou defendendo o Hamas, todos os dois, como já falei, assistam às aulas anteriores, por favor, né? Você está assistindo só essa.
é uma historinha, atualidades é assim, a gente vai contando a escalada, assim como fui contando a escalada da guerra da Ucrânia. Na próxima aula eu quero falar um pouco mais da Ucrânia, que nessa não deu tempo realmente, né? Você veja quantos temas eu estou abordando aqui nessa aula. Bom, confirmado. Novembro de 2023 tem o 6º mês consecutivo e quebra um recorde histórico de calor. Isso não sou eu, é o Observatório Copérnicus que anunciou hoje isso lá na Europa, com um aumento de 2 graus na média, chegando a 14, a média era de 12 graus, porque aí você pega o polo, né, do planeta aumentou em 14, né? Lógico que na linha do Equador é sempre mais quente. O planeta registrou o mês de junho mais quente da história, depois a marca foi sendo quebrada por julho, agosto, setembro, outubro e agora novembro, o mês mais quente da história da humanidade. Além disso, o número de dias que ultrapassou o limiar do aquecimento significativo de 1,5 já atingiu um novo máximo de 2 graus antes do final do ano. E para piorar, pela primeira vez o mundo registrou um dia com a temperatura global 2 graus acima da era pré-industrial. E o comprometimento é chegar a 1,5. E eu quero dizer a vocês que esse ano aumentou o número de emissões de gases de efeito estufa, com todas essas medidas que o mundo vem produzindo. Eu estou suando aqui, porque eu tenho que colocar muita luz, né? E o calor que está lá fora. Fora tudo isso, julho foi tão quente que pode ter sido o mês mais quente em 120 mil anos, né? Isso tudo dado pelo relatório. Então não é brincadeira, porque os cientistas estão falando, está tendo a COP28, isso é tema que vai despencar nas provas de atualidades. Muita atenção a isso, a questão da Guiana, a questão de Israel, Palestina, né? Todas essas notícias sobre educação no Brasil, enfim, isso vai sempre estar onde? Vai sempre estar nos meus livros, que eu deixo aqui. Esses livros são do primeiro semestre desse ano, atualidades eu sempre falo, aborda questões de 1 ano ou 6 meses, né? Esses outros livros, aí o livro 15 aborda temas, sempre 50 questões de Brasil e 50 de mundo, cada livro tem mais de 100 páginas, porque cada questão é uma página, aí que eu bolo a questão e comento, e o que é legal é o comentário, né? Exatamente porque o comentário, a questão é uma provocação, o comentário então você veja, cada livro desses são 100 temas diferentes, 50 de Brasil e 50 de mundo, muitos dos quais eu não consigo colocar aqui na aula. Cada volume sai por R$25, se você já vem comprando, vai se atualizando, né? Até o final do ano eu termino 16. Mas não adianta um livro só, você tem que pegar um período, no mínimo de 6 meses. Ora, se você adquirir esses 3, eu faço a promoção de 30% de desconto, dou mais um para você ficar com mais volume e lendo aos poucos, tudo em PDF, eu mando pelo WhatsApp, né? Porque se for imprimir, ficaria mais de R$100, né? Então, é uma forma de baratear aí e aquela coisa da reciprocidade, que eu sempre digo. Um ajuda o outro, né? Para a gente poder manter esse trabalho aqui. Tudo isso, segue a gente lá no Instagram. Esse é o meu WhatsApp, onde você pode tirar sua dúvida comigo, manda mensagem sobre os livros, sobre as aulas, curte, dá um like, porque nadar nessa onda dos algoritmos aí é uma loucura. A gente precisa que você curta, que você divulgue o nosso trabalho, não só o meu, mas do Vencendo Concursos, que se você não é um seguidor do canal, se você não tem assinatura premium, você entra lá e veja a qualidade das aulas que tem no canal do YouTube, tá? Turma, uma metralhadora, procurei não comer nenhum assunto, não ser negligente, tentar explicar, mas dar um pause, porque era muita coisa importante aí para falar nessa aula. Até dia 13 com uma aula rica, que eu já estou preparando também para semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu?